Science and Technology. Estamos on com mais um Ciência On hoje para falarmos sobre biofármacos e coisas relacionadas. Eu sou Pedro Otreto, professor aqui da UFABC, e hoje eu vou citar uma frase de um dos escritores que eu mais gosto, que é o Oscar Wilde: viver é a coisa mais rara do mundo, a maioria das pessoas apenas existe. Eu sou Célio Angolini, professor aqui também da UFABC. Esse programa vai ser também, de novo, da nossa parceria, né, que a gente tem ali com o Interagro, e para variar eu esqueci de pegar a frase, porque tá fim de quadrimestre, é muito corrido. Sempre tem. O Célio deveria escrever um livro, 1001 desculpas para não trazer uma frase para o Ciência On. Então, toda vez tem uma nova. Só que ainda tem que ter algumas ainda para poder concluir o livro. Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja o dia ou o horário que você esteja ouvindo esse áudio, seja bem-vindo ao Ciência On, um projeto de extensão aqui da UFABC que foca diretamente na partícula elementar da ciência, o cientista. Hoje a gente tem pauta, como o Célio mesmo falou, da editoria de... A gente não deu nome para a editoria do Célio, a Angolines Editoria. Ô Célio, quem que você trouxe hoje e sobre o que falaremos? Então, Pedro, hoje a gente vai falar um pouco sobre, novamente, né, que eu trago muitas pautas dessa área, mas sempre com aplicações diferentes. A gente vai falar um pouco de micro-organismos, em especial dos produtos microbianos. A gente, como de costume, né, acha que toda vez que vai falar de micro-organismo é só importante quando fala de doença, quando fala de limpeza, como já tivemos algumas pautas por aí, que também é importante, mas a gente espera que hoje vocês mudem um pouquinho dessa ideia. Para isso, a gente trouxe o nosso convidado, que ele é um especialista na área e veio contar um pouco sobre o que há de inovador nessa área da aplicação de moléculas produzidas por micro-organismos e seres que são seres microscópicos, né, e que estão presentes em todo lugar. O nosso convidado, ele também é professor aqui da UFABC, ele é biólogo de formação pela Universidade Federal de Alfenas, fez mestrado e doutorado na USP de Ribeirão Preto e hoje é professor aqui do CCNH, em especial no curso de biotecnologia da UFABC. Ele tem experiência da área de microbiologia industrial e aplicada, com ênfase em tecnologia de fermentação, atividade microbiana, enzimologia industrial, produção, purificação, caracterização, imobilização e aplicação industrial de enzimas, biotecnologia farmacêutica, através da aplicação de biomoléculas de interesse industrial e bioprocessos em geral. Bom dia, Thales. Tudo bem com vocês? Primeiro quero já agradecer pelo convite. Estou bem feliz de estar aqui. Primeiro podcast que eu participo e também para falar sobre assuntos que eu gosto bastante. Então, obrigado pelo convite e também um oi para todas as pessoas que estão nos ouvindo. Obrigado, viu? Obrigado, viu, Thales, por estar aqui com a gente. Thales Costa e Silva. Ô, Thales, a gente sempre começa o programa por aquilo que o Célio não contou sobre você. A gente não quer saber nada sobre seu mestrado, sobre o seu doutorado. A gente já sabe, pessoa super aplicada, um pesquisador e professor de sucesso. Thales, mas a gente quer saber sobre o Thalesinho. Thales, de onde você é originalmente, né? E como que foi a sua escola? Pedro, aquela velha questão, vivia no Cabo do Lápis, né? É isso que você quer saber. Também concordo um pouquinho com essa frase. Bom, eu sou mineiro, sou lá das Minas Gerais. Eu sou de uma cidadezinha chamada Capelinha, bem, né, lembra Minas o nome, que é cravada lá no Vale de Jequitinhonha. Para você ter uma ideia, fica a 530 quilômetros de Belo Horizonte e a mais de 1.000 quilômetros de São Paulo, então é bem longe. Então eu nasci em Capelinha e foi lá que eu comecei, né? Para você ter uma ideia, eu morei muito tempo, né? Vocês chamam de sítio, de roça, de fazenda. E então isso até os 10 anos me deu esse contato muito direto com a natureza, né? E é isso que já desde sempre despertou esse interesse pelas ciências naturais. Então eu acho que morar no interior, juntamente com essa possibilidade de ter um contato direto com a natureza, para você se olhar mais generoso, né, para essas áreas de ciências naturais e depois para ciências aplicadas. Então foi daí que começou a despertar esse interesse por essa área de produtos naturais, microbianos e afins. E Thales, eu também vim da roça, não tão distante igual você, a minha era um pouquinho mais perto de centros urbanos, mas a gente também gosta de entender, além dessa curiosidade que você mencionou, mas você teve alguma influência da família, já teve alguém que foi pesquisador também? Como que você, digamos,
foi descobrindo essa possibilidade de ser um cientista? Então, na verdade, Célio, a minha família, a minha geração foi a primeira que teve a possibilidade de fazer, né, faculdade e ter a possibilidade de fazer uma graduação e uma pós-graduação. Então, a geração anterior não teve, infelizmente, essa possibilidade de se desenvolver pessoalmente através da educação, né? Eles tiveram, sim, essa ideia de que dá para você se desenvolver através da educação, mas possibilitando que a minha geração, dos meus irmãos e meus primos, fizéssemos, né, uma graduação e depois uma pós-graduação. Então, eu não tive, de fato, uma pessoa da família que funcionasse como inspiração, assim, né? Então, de fato, foi algo que surgiu basicamente sozinho, né? Eu acho que, como eu falei, essa questão de olhar mais o contato da natureza e um interesse pessoal que fez com que eu trilhasse esse caminho. Mas eu não tive de perto uma pessoa que servisse como um espelho, assim, né? Apesar, como eu falei para você, eu tive absolutamente todo o apoio familiar, mas eles não tiveram essa possibilidade que eu tive de fazer uma graduação e uma pós-graduação. Thales, e na época do colégio, né? Você teve algum professor, alguém? Porque, por exemplo, eu não ia ser físico, né? Eu ia fazer direito, que acontece essa história milhões de vezes, algumas vezes conto elas novamente, mas se fosse por mim próprio, eu ia fazer matemática. Daí aconteceu uma série de coisas e eu acabei fazendo física. E você teve algum professor, alguém que você lembre nominalmente, de preferência, né? E fala um pouquinho também da sua escola, qual que foi a sua escola, pro pessoal que, às vezes o pessoal tá escutando lá, eles gostam de saber que tem alguém que veio da escola deles. Pedro, essa pergunta é bem interessante, porque, de fato, eu morei, como eu te falei, no sítio, que era no município de Capelinha. Então, eu estudei numa escola muito pequena, nem foi em Capelinha, foi em um distrito pertencente a Capelinha. Para vocês terem uma ideia, Capelinha hoje tem 40 mil habitantes. Imagine alguns anos atrás, então tinha muito menos. Então, juntando isso com a ideia de que realmente era uma região, né, do Vale de Quitionha, as escolas, naquela época, tinham muita dificuldade em ter acesso a materiais e professores com acesso a condições mais adequadas, né, para ensinar. Então, tive professores que fizeram realmente muita diferença dentro daquilo que eles tinham possibilidade de nos oferecer, né? E nesse fato, eu estudei na escola estadual de Resplendor, como eu falei, é um distrito de Capelinha. Depois que eu mudei para Capelinha propriamente dita, eu estudei na escola estadual professor Antônio Lá. E tiveram, sim, para alguns professores, principalmente na área de biologia, não poderia ser diferente, que de fato me inspiraram realmente a seguir nessa área. Embora esse contato, como eu falei para vocês, com a natureza, com os animais, inicialmente também não pensei em fazer biologia, pensei em fazer veterinária. Depois eu entendi de fato que eu gostava muito mais de ficar com os animais do que operá-los, abri-los e fazer qualquer outra coisa do tipo, né? E aí eu entendi que de fato eu gostava mais de biologia do que de veterinária, por isso que eu fui fazer depois, bem depois, bacharelado em biologia. Ô, Thales, você é bem novo, né? Eu não vou perguntar a idade, porque eu não vou ser uma pessoa completamente inconveniente aqui, né? Mas você lembra os nomes de algum dos seus professores ou não? Tinha um professor, eu lembro das professoras, que a gente chamava de tia, olha como eu já tô dizendo aqui a minha idade, né, Pedro? Que nós chamávamos de tia, era tia Lúcia, tia Zélia, tinha vários professores, essas em especial, lá desde Resplendor, eu gosto muito de pautar Resplendor, porque, de fato, se as escolas de Capelinha já tinham essa dificuldade há muito tempo atrás, de nos trazer, de novo, repetindo, as pessoas faziam o melhor que eles podiam, mas, de fato, a gente está falando de novo de uma cidade muito no interior de Minas Gerais, e eu falo da Escola Estadual de Resplendor porque ainda assim era mais difícil ter acesso a materiais, e tanto físico como de livros de alta qualidade. Então, tia Zélia, tia Lúcia foram aquelas responsáveis por despertar desde sempre esse interesse pela educação e despertar a consciência que, através da educação, a gente consegue desenvolver também como ser humano. É belíssimo nome, Esplendor, né, Célio? Era Resplendor. Resplendor. Resplendor, mais bonito ainda, Que né? Bem bonito. Resplendor, né? Isso foi, eu estudei lá até a quarta série. Eu não sei se hoje ainda, né, temos essas designações. Depois do ensino fundamental, foi na Escola Estadual da professora Antônia Lago, em Capelinha, aí sim na cidade propriamente dita. E tem uma capelinha em Capelinha, né? Só pra saber, pra não ficar, né? Porque eu moro na Rua das Aroeiras e não tem aroeira nenhuma. Não tem? Lá, não tem. Aqui na Rua das Aroeiras não tem aroeira. Mas lá em Capelinha tem capelinha. Tem várias capelinhas, mas a original não existe mais. Né? Tá vendo? A história, de fato, a cidade surgiu ao redor de uma pequena capela, por isso capelinha. Obviamente não conseguiu resistir ao tempo. Hoje nós temos uma matriz que está no lugar dessa pequena capela, né? Que não existe mais. Mas o nome vem daí, de fato.
E Thales, uma curiosidade que você, já que você veio além de ser da área do rural, mas foi um local que é relativamente afastado, né, a partir de grandes centros. Quando você depois passou pela escola e tudo mais e foi para a faculdade, que você foi para Alfenas, né? Como que foi essa transição de ir para um centro grande? Conta um pouquinho para gente. Então, na verdade, a minha família paterna é toda do sul de Minas, né? Alfenas, Machado, Serrania. Então, foi um caminho bem mais fácil sair de Capelinha e ir para Alfenas, porque a minha família paterna é de lá. E, de fato, Alfenas não é tão grande assim, né? Então, eu saí, vamos imaginar, de 40 mil para, naquela época, 100 mil habitantes, vamos dizer assim. Então, eu fui aos poucos aumentando o tamanho das cidades ao longo da minha carreira, minha carreira acadêmica. Então, Alfenas eu já conhecia, e aí juntou o fato de que a família paterna de lá, então tudo casou, né? Olha, só um adendo aqui, Jennifer Nazar, o nome Machado foi falado neste programa hoje, hein? Você que escuta a gente, eu sei que a Jennifer escuta de vez em quando, a cidade de Machado, que é a cidade natal aí da Jennifer Nazar, foi falado aqui. Bom, Thales, a gente vai falar então um pouquinho sobre biofármacos, biocoisas, como sempre o Célio, logo depois da vinheta do André. Thales, começando então um pouco agora da nossa pauta, né, sobre produtos microbianos, a gente já, como eu mencionei, a gente já teve alguns episódios sobre micro-organismos, mas é um dos primeiros que a gente fala da sua utilização mais ampla para a produção de moléculas com valor agregado, que são, usando uma denominação mais geral, bioprodutos, né? Eu queria que você comentasse para a gente o que define um produto, né, alguma molécula, enfim, ser considerado um bioproduto e, em especial, um produto microbiano, né? Célio, você mencionou no início, de fato, que a maioria das pessoas conhecem o mundo microbiano mais pela questão da área da saúde, né? Se é saúde humana ou saúde animal. Então, quando a gente fala sobre microbiologia industrial, as pessoas costumam torcer o nariz. E aí, depois de uma conversa, que eles vão entender, de fato, que tem outros potenciais através da utilização dos micro-organismos, como você falou, a produção de biomoléculas com valor agregado. Bioproduto. O que são os bioprodutos? Na verdade, são aquelas moléculas que são de origem biológica. Então, aí nós podemos citar 3 fontes principais. Podem ser as plantas, os animais e os micro-organismos. Então, a gente vai dar um exemplo para vocês, que é de planta. Quando você pega, por exemplo, semente de soja e você extrai o óleo é um bioproduto, né? Quando você pega, por exemplo, o urucum e extrai aquele corante que a gente utiliza na alimentação, aquilo é um bioproduto. Quando você, por exemplo, vamos imaginar agora uma fonte animal. Muito tempo e ainda utilizado enzimas provindas de estômagos de bezerro, né? Os matadores extraem o estômago e depois recuperam essa enzima para utilizar na coagulação do leite para a produção de queijos. Então, essa enzima, ela é um bioproduto. E daí nós temos também os bioprodutos de origem microbiana, que a gente vai aprofundar um pouquinho mais adiante, e eles são produzidos principalmente através de processos fermentativos, né? E aí tem processos fermentativos, como vocês sabem, para a produção de bebidas alcoólicas, para a produção de álcool que a gente utiliza nos nossos carros, e também inúmeras outras moléculas. Algumas delas eu posso apresentar para vocês no decorrer da nossa conversa aqui. Ô Thales, mas antes de... Então você falou que bioproduto é uma coisa que vem de micro-organismos, né? Um produto de um micro-organismo. Mas antes de eu te fazer pergunta, que eu tinha elaborado, quem tem elaborada, o que é um micro-organismo? Só para deixar claro para o pessoal. Uma bactéria, um micro-organismo? O que é um micro-organismo? Pedro, micro-organismos, eles são vários tipos de organismos, né? Mas podem ser as bactérias, as leveduras, podem ser os fungos e podem ser os vírus. Nós acabamos de vir, infelizmente, de uma pandemia. O vírus da Covid é um micro-organismo. Mas nós também temos micro-organismos que muitas pessoas conhecem, que são as leveduras, que são utilizados para a produção, por exemplo, de pães, para a produção de vinho. Então, os micro-organismos, eles estão ao nosso redor muito mais do que a gente pode imaginar, trazendo benefícios e malefícios, né? Então, micro-organismos podem ser os vírus, as bactérias, as leveduras e os fungos filamentosos. Não querendo falar disso aqui, porque não tem ninguém aqui que use esse tipo de subproduto.
produto. Mas o Botox seria um subproduto, não? Hoje em dia, o Botox ele pode ser produzido por via microbiana, né? Antigamente eram outras fontes, mas hoje em dia, de fato, os micro-organismos podem ser um modo de produção do Botox. E me diz uma coisa, todos os micro-organismos produzem coisas que dá pra gente isolar, dá pra gente pegar, ou tem micro-organismos que são, não serve pra muita coisa, assim, do ponto de vista dos produtos? Então, assim, o que eu costumo dizer é o seguinte, para que um micro-organismo ele produza alguma biomolécula, pode ser várias, né? Ele precisa ter essa receita no seu DNA. O que é o DNA que eu costumo dizer para explicar para as pessoas? Quando você vai fazer um bolo, Pedro, você tem uma receita. Essa receita seria o DNA dos micro-organismos ou de qualquer organismo. Se o micro-organismo tiver a receita, ou seja, o DNA para aquele bioproduto, então ele é capaz de produzi-lo quando a gente coloca ele numa condição adequada. Que condição adequada pode ser essa? Meio de cultivos, ou seja, os alimentos adequados, temperatura, pH, enfim, tem uma conjuntura de fatores junto com o DNA, ou seja, com aquela receitinha que o micro-organismo apresenta para produzir aquela sua biomolécula de interesse. Nem todos são capazes de produzir tudo, né? Alguns micro-organismos são capazes de produzir várias biomoléculas, vários bioprodutos. E aí você tem que acertar qual que é a condição que você vai cultivar esse micro-organismo mais adequada para chegar naquele bioproduto de interesse. Então, por exemplo, uma pergunta. Então, vou só pegar um micro-organismo aí, pelo que eu entendi do que você falou. Tem um micro-organismo lá, ele tá quietinho no canto dele, ele tá feliz da vida, e às vezes ele pode nem produzir aquele bioproduto. Se ele se sentir atacado, daí pode ser que ele produza, daí você vai lá e cata o bioproduto porque ele se sentiu atacado, ou porque deixou mais ácido no meio, daí ele produziu. Ele não produz sempre, então. Pode não produzir sempre, então, entendi. Isso, exatamente. Vamos imaginar então um exemplo aqui, os antibióticos. Como você falou de atacar. Quando o micro-organismo ele pode produzir um antibiótico, né? Então ele tá lá quietinho, como você falou, e aí tem alimento suficiente para ele crescer. Mas de repente chega outro micro-organismo. O que vai acontecer? Uma briga para consumir aquele alimento. Aquele micro-organismo que tem no seu DNA a capacidade de produzir um antibiótico para inibir o crescimento desse outro micro-organismo vai fazê-lo. Você entende? Então é um mecanismo de defesa e de adaptação. Esse micro-organismo que é capaz de produzir esse antibiótico vai sobreviver àquele ambiente porque ele pode eliminar os outros. Mas ele foi induzido a produzir aquele antibiótico. Ele não sai produzindo aí antibiótico sem necessidade. Só em uma situação no qual ele vai ter vantagem quando outro micro-organismo vai competir com ele, por exemplo, por alimentos. E Thales, você deu alguns exemplos, né, de produtos biológicos, como falou do urucum, mas assim, quando a gente fala, por exemplo, de uma planta, a gente vai lá numa plantação, na floresta, a gente vê a planta e, enfim, eu vejo que ela tem interesse ou não. No caso de produtos de origem microbiana, né? Como é que a gente encontra eles na natureza? A gente sai por aí com um microscópio? Como é que é feito essa coleta? Célio, eu costumo dizer que você só não encontra micro-organismo onde você não procura. Ou seja, eles estão presentes em todos os lugares, inclusive na gente, né? Se você fazer uma raspagem na sua pele e colocar na condição de laboratório, você vai ver que vai crescer um monte de micro-organismos. Então, não há nenhum local que você procura que você vai deixar de encontrar micro-organismos, né? O que a gente faz, por exemplo? A gente vai na natureza, em vários biomas brasileiros, por exemplo, atrás desses micro-organismos. Onde eles estão? Como eu disse, em todo lugar. Então a gente pode trazer partes de planta, a gente pode trazer solo, a gente pode trazer água. Para você ter uma ideia, nós já fizemos coleta de material, né, de terra, folhas, madeira, animais, partes animais, por todos os biomas do Brasil, inclusive na Antártica. Então a gente foi lá e coletou amostras e trouxemos para o Brasil, levamos para o laboratório. Essas amostras, como eu disse, solo, água ou pode ser parte de planta, a gente isola os micro-organismos desses materiais, né? E aí você pode direcionar para aquele tipo de biomolécula que você tem interesse. Cada laboratório vai ter interesse em uma biomolécula diferente. No nosso caso, tem interesse em pigmentos, em enzimas, em surfactantes, em vacinas, outras coisas do tipo, sabe? Então, esse tipo de antibióticos, inclusive micro-organismos capazes de produzir antibióticos. Então, é nesse sentido, a gente vai em qualquer lugar, o nosso foco principalmente são esses biomas, trazemos amostras e a gente consegue isolar esses micro-organismos. Mas se você for na sua própria casa, por exemplo, quiser pega um cotonete, passa na sua mesa e leva esse cotonete para o laboratório, você consegue isolar os micro-organismos. Então,
Então, como eu disse, né? Você pode isolar micro-organismo de qualquer superfície e em qualquer lugar. Ô, Thales, a gente falou, eu lembrei muito de Guerra dos Mundos, eu não vou dar spoiler aqui pro pessoal, mas me lembrei muito quando você falou de Guerra dos Mundos. E eu assisti um filme recentemente, faz uns 3 ou 4 dias, chama Vida. Eu acho que tá na Prime Video, chama Vida. É um filme bem legal com o Jake Gyllenhaal, né? E eles vão pra Marte, e lá em Marte eles pegam um pouquinho da Terra, levam pro laboratório dentro da estação espacial, e lá cresce uma coisa que vai acabar com, eu não vou também dar spoiler, mas vai acabar com tudo. Quando você vai pra Antártida e pega uma desses micro-organismos e traz aqui pra UFABC, tem algum tipo de cuidado que é tomado com isso? Ou vocês consideram que por ser um micro-organismo terrestre não vai fazer mal pra ninguém? E só depois me conta onde fica o seu laboratório pra eu andar um pouco mais longe. Mais afastado, né? Então, é assim, Pedro, a gente tem alguns cuidados para que você não traga para o seu laboratório alguns micro-organismos, obviamente, que podem ser patogênicos, né? Por exemplo, quando a gente vai na Antártica, a gente pega amostras de plantas, de terra, de geleiras, mas tem uma parte, por exemplo, das pinguineiras. O que é isso? É onde fica a concentração de pinguins. Então, ali, eles, né, defecam e tem uma grande quantidade de matéria orgânica. Essa matéria orgânica serve como fonte de alimento para vários micro-organismos. Como ali tem uma condição muito específica, pode ser que ali tenha a presença de micro-organismos mais patogênicos. Então a gente evita, por exemplo, coletar essas amostras. Dá para coletar, você teria que ter um cuidado muito maior. Quando você traz isso para o laboratório, a gente toma alguns cuidados, como, por exemplo, no nosso caso, a gente coloca para crescer esse micro-organismo a temperatura de 25 a 30 graus. Qual que é a temperatura do nosso corpo? 37. Então, quando eu faço essa seleção de temperatura, eu meio que dou uma descartada, isso não é uma garantia 100%, daqueles micro-organismos que poderiam desenvolver muito melhor no nosso corpo, a 37 graus. Então, eu dou uma selecionada naqueles que vivem em temperaturas mais baixas. No caso da Antártica, esse não é um cuidado muito especial, porque a maioria deles vivem a 15 graus abaixo. Mas quando a gente pega de biobiomas brasileiros, a gente tem esse cuidado de colocar até 30 graus. Isso ajuda a evitar que tenhamos problemas com relação ao isolamento de micro-organismos patogênicos. Obviamente que isso não é uma garantia 100%, mas a gente também tem condições específicas no laboratório, aí tem níveis de segurança diferentes, para a gente tomar esse cuidado para não trazer problemas à saúde de quem manipula essas amostras, né? Thales, e você já teve alguma boa surpresa, assim? Eu não sei se a sua pesquisa permite surpresa, porque é bastante controlado e tudo, mas você já teve uma boa surpresa, tipo, foi num lugar achando que ia encontrar determinados encontrou um micro-organismo bacaninha, alguma coisa, algum simpático, ou não? Normalmente não tem surpresas, você já meio que espera o que vai vir. Na verdade, assim, com relação a surpresas negativas, no sentido de trazer alguma patogenicidade, não. Felizmente a gente não teve esse problema, mas surpresas boas a gente tem bastante recorrente, assim, porque trazemos micro-organismos. Imagine você, Pedro, a gente vai lá no Cerrado, aí nós conseguimos extrair daquela amostra daquela terra, que tem bastante insolação, por exemplo, micro-organismos resistentes a altas temperaturas, ou resistentes à irradiação, por exemplo. Então isso é muito bacana, porque em uma condição de produção industrial, esses micro-organismos são mais resistentes, eles conseguem sobreviver a condições de produção industrial melhor do que os outros, e também as moléculas produzidas por esses micro-organismos, que a gente chama de extremófilos, ou seja, eles vivem em condições extremas. Pode ser no Cerrado, pode ser na Caatinga, onde tem pouca quantidade de água, pode ser, como eu falei, na Antártica, que eles vivem em baixa temperatura, ou seja, são condições extremas, não são? Falta d'água, alta temperatura, ou alta salinidade, ou também baixa temperatura. Então, eles conseguem sobreviver lá, ou seja, eles têm características de DNA que fazem com que eles sobrevivam lá, e essas características são passadas para as biomoléculas. E aí a gente tem vantagem com relação a isso. Vou te dar um exemplo. Foi isolado uma lipase. O que é lipase? É uma enzima. Ela é utilizada, por exemplo, para ser inserida em detergente em pó. Pedro, quando você vai lá no supermercado, qualquer um de nós, a gente vai ler a formulação de um detergente em pó, seja em qualquer marca, você vai ver a presença de enzimas. O que elas fazem? Elas ajudam a tirar a sujeira das nossas roupas. Elas tiram gordura das nossas roupas, elas tiram amido, né? Tiram a sujidade das nossas roupas. E aí, quando você pega uma lipase que quebra gordura, essa lipase veio de micro-organismos da Antártica, por exemplo, você consegue utilizar uma máquina de lavar sem que a temperatura seja 60 graus. Você pode lavar isso a uma temperatura mais baixa. Então você ganha
na função de gasto de energia e você paga menos a sua conta de luz no final. Então você vê que eu consigo trazer proveito desses micro-organismos, proveito desses lugares. Então tem bastante surpresas positivas aí, muito mais positivas do que negativas o que nós chamamos de bioprospecção, né? Que é a busca desses micro-organismos lá no local, no habitat deles, e trazemos para o laboratório para ver se eles têm capacidade de produzir uma biomolécula diferenciada. Ô, Thales, o assunto é muito interessante, né? Eu sempre gosto de saber dos micro-organismos, mas eu imagino que o transporte também seja um desafio para vocês, né? Por exemplo, porque normalmente tem laboratórios em loco, né? Lá na Antártida deve ter um laboratório em loco lá para estudar, mas para você trazer aqui para o UFABC, o transporte, a gente mesmo sofre muito, né? Se a gente tiver que viajar até Ribeirão Preto, é um sofrimento, uma estrada longa, daqui até lá dá 8 horas, né? Mais ou menos, eu acho. Então, é sofrimento. E as amostras, como que traz? Controla a temperatura, não controla a temperatura? Como que traz as amostras aonde vocês vão? Então, você deu um exemplo da Antártica. A gente tem uma base lá, né, de pesquisa brasileira, super nova. Infelizmente, a nossa antiga pegou fogo, teve um acidente lá, foi reconstruída, então agora nós temos uma base de pesquisa lá bem novinha. Então, nesse caso, a gente consegue já pegar a amostra de solo, de água, enfim, já levar para o laboratório para manipular essa amostra, ou seja, tirar os micro-organismos do solo, por exemplo, e deixar ele de forma isolada. Mas muitas das vezes a gente não tem essa possibilidade. E aí nós temos, como você falou, transportar em baixa temperatura, fazer isso de forma mais rápida possível, mas sempre corre o risco de a gente chegar no laboratório e esses micro-organismos não sobreviverem. Isso é um risco, não tem muito como fugir disso, né? Quando o micro-organismo produz estruturas como esporo, o que é isso? É a sementinha do fungo, por exemplo. Isso é uma estrutura de resistência. Ele consegue sobreviver a altas temperaturas, a falta de água, a diferença de pH. Então essa estrutura consegue, né, ser carregada a grandes distâncias, a longo período. Quando não produz, de fato, você corre o risco de isolar menos micro-organismos daquela amostra porque você demorou manipular a sua amostra no laboratório. É um risco inevitável que a gente acaba correndo. Thales, você mencionou já vários exemplos, né, de bioprodutos que você trabalha, que existem na natureza. Você deu exemplo da enzima que você falou que pode pegar lá do bezerro e falou agora da lipase da bactéria. Mas qual que é a diferença desses produtos, seja enzima, seja um corante, seja um aroma, de eu extrair ele natural de uma planta ou da onde é que ele veio naturalmente e produzir ele por um micro-organismo? Qual que é a diferença? Quais são se tem alguma vantagem? Ou até mesmo comparado com um sintético, né, que a gente vê muitas vezes se fazendo a síntese desses produtos. Ótima pergunta, Célio. Então vamos começar com a pergunta mais ampla, que é comparando a fonte natural, de qualquer biomolécula de fonte natural. Vamos imaginar um pigmento, né? Pigmento que é utilizado na indústria de alimentos, cosméticos, né, até na área farmacêutica, alguns apresentam utilidades biológicas. Comparando esses pigmentos provindos de fungo, planta, animal, comparados com o sintético, tem duas vantagens. Os sintéticos, infelizmente, eles têm uma agressão maior ao meio ambiente no seu processo produtivo, então isso deve ser levado em consideração. E para além disso, o produto sintético ele traz algumas desvantagens com relação, por exemplo, a alergias que eles acometem aos consumidores. Então essa é uma desvantagem, né? Muitos consumidores eles apresentam alergias, né, a esses pigmentos sintéticos. O que não acontece, ou acontece de uma maneira muito menor com os de origem natural, seja microbiana, seja de uma planta. Então nós temos essa vantagem, sabe, comparando os sintéticos com os naturais, tanto no viés ambiental quanto no viés da saúde. Os ambientais eles têm essas vantagens maiores. Bom, então nós temos também a possibilidade de comparar essas biomoléculas dentro da fonte natural. Então vamos comparar, por exemplo, uma enzima provinda de uma planta com uma provinda de origem microbiana. Então imagine que nós temos as papaínas. As papaínas são enzimas produzidas por mamão e as bromelinas são enzimas produzidas pelos abacaxis. Lembra quando a gente tem aquele feijoada? A gente sempre tem um abacaxi do lado. Para que isso? Esse abacaxi contém essa enzima bromelina que ajuda na digestão. Tanto o abacaxi quanto os micro-organismos podem produzir a bromelina. Mas qual que é a vantagem no caso dos micro-organismos? De uma planta do abacaxi, por exemplo, primeiro você tem que plantar o abacaxi, esperar dar o fruto, depois esse fruto pode estar, essa planta pode estar totalmente vulnerável às condições climáticas. Além disso, tem a competição com o mercado do abacaxi, então tem algumas desvantagens aí. No micro-organismo, você vai lá, isola esse micro-organismo da natureza, leva para o laboratório, coloca ele dentro de um bioreator, né, que nada mais é do que um
é um instrumento que é utilizado para você produzir em alta quantidade esse micro-organismo e o produto de interesse. Nesse bioreator, você tem temperatura controlada, pH controlado, né? Tem todas as condições de cultivo ou alimentos ali de forma controlada. Então, você tem a possibilidade de produzir de uma forma muito maior aquela mesma enzima. Então, tem essas vantagens, tanto do sintético para o natural, e dentro do natural, nós temos a vantagem maior das providas de micro-organismos, porque a gente consegue, na hora da produção, controlar esse cultivo de uma forma muito mais adequada. Ô, Thales, agora eu quero exemplos, né? Porque vocês falam aí que vocês são da área, tudo, né? Vocês falam de aroma. Tem aroma de streptococcus, tem aroma das bactérias, aroma. Quer dizer que a gente tem muitas coisas que a gente compra que tem aroma que veio de alguma bactéria? Você poderia dar algum exemplo? Na verdade, é assim, Pedro, essas bactérias, elas têm uma ferramentas, como eu falei para vocês, as enzimas, que elas são utilizadas para a produção de aromas, tá? Então, você pode utilizar o próprio micro-organismo, então essa enzima vai estar dentro do micro-organismo e ele transforma então algum substrato ou algum alimento, nessa transformação produz aromas, né? Ou você pode isolar as enzimas desses micro-organismos e utilizar diretamente a enzima em um substrato ou algum composto, e aí você produz aromas, né? Pode ser aromas utilizados tanto na área de alimentos como na área de cosméticos, por exemplo. Então, sim, há a possibilidade de utilizar esses micro-organismos. Inclusive, no meu doutorado, a gente fez a produção de aroma, utilizando uma lipase provinda de um fungo filamentoso, e aí essa aroma, que tinha um aroma de abacaxi, e aí esse aroma de abacaxi pode ser colocado tanto em refrigerante, como balas e outros alimentos, para substituir, de fato, suco também pode ser, também para substituir o aroma artificial que é colocado. Quando você compra um babalu, por exemplo, tem aquele cheirinho artificial, você pode substituir isso por um aroma natural, provindo, por exemplo, de enzimas que um micro-organismo produziu. Agora já sei, agora tá explicado, porque uma vez eu tava na Unicamp lá e eu fui selecionado aleatoriamente, brincadeira, eles me conheciam, eu passei lá e falaram, vem aqui experimentar esses sucos, né? Daí eu fui lá, eu e 5 pessoas, experimentar os sucos e marcando, assim, os sucos que a gente mais gostava, né? Pelo gosto e depois e também experimentar o aroma. Daí todo mundo respondeu, mas a gente não sabia, depois terminou, fomos embora e falou, vocês estão descobrindo do que era aquele suco, né? Aquele suco parecia aqueles sucos de laranja com gosto de mexerica, né? E aroma de jabuticaba, né? Mas agora entendi. Quer dizer que o aroma nem sempre vem da fruta, né? Bom saber. Na verdade, por exemplo, quando você pega um queijo e cresce em fungos, todo mundo já experimentou um queijo, né, que um funguinho cresceu lá dentro. Então, eles mudam essas características do alimento, né? Pode ser mudança do aroma, mudança do sabor. Então, essa possibilidade. Porque justamente o micro-organismo cresceu, produziu enzima, a enzima atuou sobre aquele queijo e mudou as suas características, né? Tanto de sabor quanto de aroma. Isso me faz lembrar o filme Perfume, né? Porque o que é mais interessante, por exemplo, que o micro-organismo faz um cheiro lá, acho que todo mundo tá sabendo. Todo mundo já comprou um queijo, ou já deixou o feijão estragar, ou qualquer coisa acontecer, já viu os cheiros pesados. Mas você tirar aquele cheiro dali, seguramente, e enfiar em um outro alimento, entendeu? Isso que eu acho muito incrível, né? Eu não sei se dá para explicar como que você isola, como você isola. Você falou das bactériazinhas que saíam com cheiro de laranja, né? Que você falou. Como que você isolou só o cheiro para enfiar em outro lugar? Então, na verdade, assim, Pedro, quando você coloca esse micro-organismo para crescer e o alimento adequado, ele vai produzir esse aroma. E esse aroma, muitas vezes, pode estar diluído no meio líquido. Depois, você tem que fazer um processo, por exemplo, de transformar esse líquido numa fase gasosa, e você pode conseguir, inclusive, purificar esse cheiro, esse gás, né, que contém esse cheiro. Então, primeiro, ele pode estar, no meu caso específico, ele estava dissolvido no líquido, no próprio líquido de crescimento desse micro-organismo, e depois de um processo de extração, ele pode passar para a fase gasosa, por exemplo, ou até mesmo continuar na fase líquida, não tem problema. Mas aí, de fato, você pode ter um processo de separação da fase líquida para a fase gasosa, aí você consegue, inclusive, caracterizar e purificar esse aroma, e aí, dependendo da aplicação, você pode trabalhar de uma condição mais específica. Mas, basicamente, é isso. Ele está dissolvido no líquido. No nosso caso, a gente faz uma fermentação líquida e depois todo um processo, então, de separação e purificação desse aroma. E aí, se for para de alimentos, é um cuidado ainda maior para purificar. Agora eu entendi que aí que está o segredo. O segredo é isolar o negócio, é tirar ali. É aí que está os milhões de dólares aí da indústria.
E, Thales, uma área bastante importante também dessas biomoléculas, desses bioprodutos, são os biofármacos, né? Como que é o cenário do Brasil frente à produção desses biofármacos, desses medicamentos, e quais são qual que é a importância deles? Dália, primeiro vamos definir o que é um biofármaco para as pessoas entenderem. Biofármaco, na verdade, são moléculas grandes, né, de origem biológica, e pode ser de origem natural, ou utilizando a tecnologia do DNA recombinante. Então, anticorpos são biofármacos, enzimas são biofármacos, né? Então, é só para pessoas entenderem que biofármacos têm essa característica, serem moléculas grandes, de origem biológica, e normalmente elas podem ser produzidas pelos micro-organismos também. E aí, infelizmente, o Brasil não apresenta uma vantagem tecnológica muito grande com relação à produção desses biofármacos, né? Nós, basicamente, dependemos da tecnologia de biofármacos provida de outros países. Para vocês terem uma ideia, nós temos poucos exemplos. Nós temos uma enzima chamada colagenase, que ela é 100% brasileira. Ela foi desenvolvida totalmente aqui no Brasil. Para que serve essa colagenase? Quando a pessoa, por exemplo, sofre uma queimadura, né, 100%, 40%, 30% de queimadura do corpo, fica aquela pele queimada. Vocês podem imaginar a dor que é tirar aquela pele, né? Normalmente faz raspagem, e aí tem que tirar aquela pele justamente para ajudar na cicatrização e também para evitar infecções. Essa enzima ajuda a tirar aquele debris celular queimado. Então, essa enzima, a colagenase, é o único biofármaco que nós temos até então que foi totalmente desenvolvido aqui no Brasil. Todos os outros são produzidos fora e são vendidos para a gente. Então, tem um campo imenso para que nossos alunos, para que pessoas, para que profissionais possam trabalhar e incrementar, então, força de trabalho e tecnologia nessa área que é tão importante, né? Muitos milhões e milhões e milhões de reais são investidos e na maioria das vezes, para comprar biofármacos que são produzidos fora do Brasil, porque a gente ainda não tem essa tecnologia dominada aqui no país. Thales, você comentou então, né, dos biofármacos, das enzimas. Além da colagenase, você também trabalha com asparaginase, né? O que são as asparaginases e qual a importância dela para a área médica? Sério, a asparaginase, ela é uma enzima também, né? Ela é um biofármaco que já está sendo utilizado para o tratamento de um tipo especial de câncer do sangue, a leucemia linfoblástica aguda, há mais de 40 anos. Então, você imagina, uma das características principais das células do câncer é que elas precisam se alimentar muito. Elas precisam muito alimento para ter energia para se multiplicar de forma exacerbada, que é uma das características desses tipos de células, né? Um dos alimentos desse câncer é justamente o aminoácido asparagina, né? Nós sabemos que vários alimentos têm proteínas e as proteínas são feitas de aminoácidos, tá? E esse aminoácido serve de alimento para as células do câncer. Então, imagine o seguinte, se nós tivermos uma molécula que tire esse alimento do câncer, ele pode morrer. Não faz sentido? Então, a asparaginase vai lá, a gente pega a asparaginase e coloca na corrente sanguínea desse paciente que está com esse tipo de câncer. Essa asparaginase tira a asparagina, o aminoácido, então a célula do câncer ela morre de fome. Então, esse é o modo de ação da asparaginase, tá? É um medicamento utilizado há mais de 40 anos, como eu falei. Se você tiver inserido no tratamento desse paciente, a chance de vida dele, de sobrevida dele, aumenta para 90%. Então, é um biofármaco coringa aí no tratamento da leucemia linfoblástica aguda. Mas, de novo, como eu te falei, a gente compra esse biofármaco de fora, porque a gente não produz aqui no Brasil. Nossa, que pena. Em termos... Só me lembrou uma, que é a lactase. A lactase também vem de micro-organismo ou não no Brasil, vocês sabem? Ela pode ser produzida por micro-organismo também, a lactase, mas tem várias fontes, Pedro. Aí uma das fontes principais pode ser, de fato, o micro-organismo, inclusive utilizando a tecnologia do DNA recombinante de produzir ela de forma recombinante em um bioreator. E voltando à questão dos biofármacos enzimáticos, né? É importante a gente ter isso aqui de produção no Brasil, principalmente por causa que são medicamentos bastante caros, né? E assim, tendo uma produção nacional, tende a se baratear isso e ficar mais acessível de maneira ampla, né? Apesar que já tem uma certa acessibilidade pelo SUS de alguns deles, mas acho que seria ficaria mais fácil isso, e a gente poderia dizer que seria uma tecnologia 100% brasileira. Thales, a gente falou bastante da produção dessas biomoléculas e principalmente das enzimas, que é uma área que você trabalha bem, mas além da produção, também é importante a gente ter uma noção de como que é feito. Você mencionou alguma coisa de purificação, né, de isolamento, armazenamento. Quais que são as importâncias desses processos? Eu sei que é bastante coisa, né, é amplo, dá para dar várias aulas de tudo isso, mas você poderia falar de maneira geral, principalmente na parte de enzimas, só para o nosso público ter uma ideia? Claro. Na verdade,
assim, eu costumo brincar, Célio, que quem trabalha com biofármacos, assim, trabalha com uma das biomoléculas mais desafiadoras, né? Porque, de fato, elas têm um valor agregado muito forte, como você falou, principalmente porque elas são voltadas para a área da saúde, né? Quando tem uma biomolécula voltada para a área da saúde, tem seu valor agregado realmente bem maior aí. E, de fato, se a gente dominar essa tecnologia, a gente pode economizar algum dinheiro aí em vista de comprar esses biofármacos provindos de outros países. E durante a produção, tem várias etapas, né? Então, nós falamos da ida a biomas brasileiros, né? Na Caatinga, no Cerrado, para buscar micro-organismos, para avaliar se eles são capazes de produzir uma biomolécula. Então, a gente faz essa parte, traz essas amostras para o laboratório, isola os micro-organismos e a gente testa se eles são capazes ou não de produzir a sua biomolécula de interesse. Então, nós fomos lá e testamos vários micro-organismos e vimos quais são capazes ou não de produzir as asparaginases. Depois que produziu, esse fungo, essa bactéria, essa levedura produz asparaginases. Parou por aí? De forma alguma, tem um longo caminho pela frente. Depois que você descobriu que aquele micro-organismo, que aquele fungo, por exemplo, produz a sua enzima de interesse, tem todo um processo de estudo de quais são as melhores condições de cultivo daquele fungo para produzir a sua enzima. Então você descobre qual é a melhor temperatura para aquele fungo, melhor alimento, melhor condição no bioreator. Depois disso, tem toda uma etapa de purificação. Por que isso? Como eu mencionei, a gente vai pegar essa biomolécula e colocar na corrente sanguínea de um paciente. Tem que estar puro isso. Então, a gente costuma dizer que para essas biomoléculas, biofármacos, o gargalo maior é a etapa de purificação. Pode perfazer, inclusive, 70% do custo do processo produtivo, porque você tem que garantir que aquela molécula está purificada no final, já que você vai utilizá-la na saúde humana, né? Então, aí exige um nível de purificação muito mais estabelecido. Depois que você purificou, tem a parte de caracterizar aquela biomolécula. O que é isso? Conhecer a sua biomolécula, saber a sua estrutura, a sua atividade biológica, saber se ela tem condições de ser utilizada ou não como biofármaco. Depois disso, a gente tem que garantir que depois que ela é purificada, esse biofármaco tem que chegar, no caso da asparaginase, na corrente sanguínea do paciente com atividade biológica. Para você garantir isso, você tem que fazer estudos de formulação, ou seja, você tem que estudar quais são as condições de armazenamento, por exemplo, quais são outros ingredientes, além da enzima que vai estar na formulação, que garante que ela vai ser estável a 6 meses, a 1 ano, que você tem que nós chamamos de tempo de prateleira. Você produzir um medicamento, ele não vai ser utilizado de imediato muitas vezes. Às vezes ele fica lá para ser utilizado em 6 meses, em 1 ano. Então você precisa garantir que essas biomoléculas que têm atividade biológica, elas tenham também após o período de armazenamento. Então também no nosso laboratório estudamos a estabilidade dessas biomoléculas e ver se de fato elas conseguem ficar com atividade ao longo do tempo, né? Para que tenhamos no final realmente um biofármaco, um medicamento funcional, com atividade biológica para que ele realmente trate o câncer, no caso das asparaginases. E aproveitando, então, né, a gente já está chegando perto do fim do nosso programa. Você mencionou, né, que você dessas etapas que você faz lá no seu laboratório. Então, para os nossos ouvintes, que geralmente tem muita gente que está terminando o ensino médio, vai começar a universidade, alguém que gostou da área e quisesse trabalhar, onde que eles podem encontrar mais informação? Você tem, acho que o Instagram do grupo, fala um pouquinho do seu grupo e onde eles encontram essas informações. Bom, Célio, de fato a gente trabalha no laboratório tanto com produção de biofármacos, produção, por exemplo, de enzimas, pigmentos, de antibióticos. Então é uma gama realmente grande de biomoléculas que a gente tem interesse, né? E as informações, de fato, elas existem tanto no site da UFABC, temos as redes sociais, né? O LAMIBio, LAMIBIO, _ UFABC, que também fala sobre as linhas de pesquisa do nosso laboratório. Então, nós também temos oportunidades das pessoas, principalmente do ensino médio, que está na iminência de fazer o vestibular, conhecer a linha de pesquisa, não somente através das redes sociais, mas nós temos eventos aqui na UFABC para apresentar, abrir as portas para esses alunos conhecerem, né? Nós temos o UFABC para Todos, que dá para conhecer os cursos que existem aqui na universidade, e também nós temos essa possibilidade de que eles conheçam em algum nível as pesquisas que a gente faz aqui também dos nossos laboratórios. Então, só procurar na internet, tem bastante informação, e também temos bolsas específicas para pessoas do ensino médio, que é a oportunidade
possibilidade também das pessoas, nesse nível de formação, entrar em contato com a pesquisa. Então, tem alguns editais que também são voltados para esse público, que dá para utilizar como forma de conhecer se aquela área é atrativa ou não, e futuramente, quem sabe, fazer uma graduação aqui com a gente. Se eu for um aluno novo, entrei agora no seu laboratório, com qual micro-organismo eu vou trabalhar? Só para deixar um pessoal. Qual que é o primeiro micro-organismo que você dá para a pessoa? Cerveja? Não, brincadeira, só brincadeira. Mas você sabe que temos programas aqui, um exemplo desses programas, Pedro, é o PDPD, Pesquisando desde o Primeiro Dia. O aluno acabou de entrar na faculdade, ele já pode fazer iniciação científica nos laboratórios. Eu tenho alunos PDPD e eles trabalham, nesse caso, como eu falei, produzindo pigmentos naturais, né? Eles utilizam fungos filamentosos, esses fungos filamentosos utilizam resíduos, né? Olha para você ver, eles crescem em casca de laranja, eles podem crescer em casca de mandioca, eles podem crescer em bagaço de cana. A gente dá um fim para esses resíduos, eles vão funcionar como fonte de alimento para o fungo e nesse tempo ele produz pigmento. Esse pigmento pode ser utilizado como cosmético, né? Em batons, em blushes, pode ser utilizado como pigmento na área de alimentos, dando cor aos alimentos, e muitos deles também têm atividade biológica, né? Atividade antioxidante, anticâncer, antimicrobiana, aí depende do micro-organismo que você utilizou e do tipo de pigmento que ele produziu. Então, o aluno tem essa possibilidade de trabalhar, se ele entrar amanhã no laboratório, com esse tipo de pesquisa também. Isso é incrível, viu, Thales? Eu acho muito legal. E eu acho, assim, também que a gente tá conversando aqui de maneira bastante informal, mas deve ser uma loucura esse laboratório, porque você imagina, você tá com um fungo de um lado, uma bactéria de outro, não sei o quê. Se eles começarem a se relacionar, né, ter filhos não vão ter, mas começarem a se relacionar, esses micro-organismos dentro do laboratório, deve ser um lugar que tem que ser bem limpo, bem organizado, você tem que ser bem metódico, né? Senão a coisa, eu acho que descamba um pouco aí com os nossos queridos bichinhos, né? Não, o laboratório tem que ser extremamente organizado, inclusive o fungo não encontra com a bactéria, que não encontra, né, com a levedura, cada um tem o seu local certinho para ser manipulado, para que eles não contaminem um ao outro. Tudo organizado e os alunos entram e aí aprendem como lidar com os micro-organismos. Beleza. Ô, Thales, a gente sempre termina o programa pedindo para você deixar uma mensagem curta, uma mensagem de incentivo, uma mensagem de reflexão para os nossos ouvintes. Pedro, eu gostaria de deixar um recado, principalmente para os alunos, né, da escola pública, que aqui também é um lugar para eles. A gente tem, como eu falei, vários programas para alunos virem, até mesmo no ensino médio, conhecer a nossa universidade e também participar de programas de bolsas de iniciação científica ainda no ensino médio. Então, que aqui também é um lugar para todos, para eles, que o nosso laboratório, a nossa universidade, estão de portas abertas para recebê-los. E é isso. Um abraço para vocês. Quero agradecer o convite. Adorei. Obrigado, Thales. Muito legal. A gente tem que conversar de muito mais coisa, né? Sobre Botox, por exemplo, a gente tem que conversar um pouco. Sobre os micro-organismos do Rio Tamanduateí também, que eu fiquei pensando toda hora, por que ele não vai no Tamanduateí? Por que ele não vai no Tamanduateí? Fiquei pensando, mas não vou perguntar isso. Obrigado, viu, Célio, pela pauta. Sempre muito, muito, muito interessante. Eu que agradeço, Pedro. Obrigado, Thales, por ter aceito o convite. Foi um prazer conversar aqui com você e você trazer essas informações aqui super interessantes para os nossos ouvintes. Isso, e muito obrigado a você que está ouvindo o Ciencion. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais. A gente está praticamente em todas elas. No X, que é o antigo Twitter, no Facebook, no Instagram, que é o predileto do Célio. Você encontra sempre o Célio Angolini lá no Twitter. No TikTok também, porque não? Ou no e-mail também, se você for pessoa de e-mail. A carta, eu acho que a gente não está recebendo carta ainda. Mas, né, Célio, a pessoa pode até mandar uma carta. Se encontrar o nosso endereço, pode mandar carta também, tá bom? É verdade. A gente está sempre aqui na primeira e na terceira sexta-feira do mês, tentando trazer assuntos bem legais. A gente conta com você, com a sua ajuda e distribuição do programa. Abraço, até mais. Tchau. Este programa foi editado por André Luiz.